eu conseguia andar muito bem. Só que, o que acontecia com a Eurobrum? Que eu só fui descobrir na última corrida da Europa, antes de ir para o Japão e Austrália. Toda vez que eu passava a pré-qualificação, eu gastava, a equipe tinha que gastar revisões de motores, acho que 2, e vários pneus. Enquanto se eu ficasse só na pré-qualificação, era 2 jogos de pneus e usava o mesmo motor durante 4 ou 5 corridas. Eu não lembro se Phoenix teve a pré-qualificação, mas naquele ano teve depois. Bom, moral da história. Toda vez que eu passava a pré-qualificação, a equipe tinha um certo prejuízo comigo. E eles começaram a me boicotar para que eu não passasse da pré-qualificação, sem que eu soubesse. Então, cada vez era uma história diferente. Quando chegou no Brasil, a pista molhada, secando, eu, no meio da sessão de pré-qualificação, eu estava, eu acho que 2 segundos à frente do segundo naquela sessão. Só que eu tinha levado um engenheiro, que era amigo meu, o Kees Vanderbrand, para trabalhar comigo. É um cara que me ajudou na Fórmula 3 e tal, eu convenci ele a vir trabalhar comigo. E ele veio de graça. E o que aconteceu naquele dia? Acabou o combustível, a sessão, eu parei lá embaixo, na curva do lago, se eu não me engano, a sessão continuou, a pista foi secando e os tempos foram melhorando, os outros caras, e eu fiquei para trás. Eu cheguei no box depois a pé, falei, o que houve, cara? Você não botou combustível, não? Ele falou, cara, eu ia te chamar para colocar combustível, o dono da equipe veio para mim, ele está andando muito bem, deixa ele fazer mais umas voltas. Mas ele não tem combustível. Deixa ele fazer mais umas voltas, ele está andando bem. Na intenção que eu ficasse sem combustível, e acabou dando certo. Quando eles estavam discutindo, acabou que eu passei e não entrei no box, porque eles não me chamaram. Então, muitas vezes isso aconteceu. Uma vez eu descobri que tinha um amortecedor que estava sem a pressão. Eles colocaram pneu de corrida numa classificação para mim, que naquela época era importante ter pneu de classificação. E coisas assim foram acontecendo durante o ano. Um jornalista inglês, Roberto, contou que um mecânico contou para ele uma vez que chegaram a dar para você motor de 3 litros. Que na época já era 3,5 litros, né? E você chegou a classificar com um motor de 3 litros, que era o motor da Fórmula 3000, basicamente, motor que a Fórmula 1 usava até 86, os aspirados. Então te deram um motor menor do que o motor atual, de 3,5 litros, para você classificar também. Então eu acho que uma vez que eles descobriram que eu comecei a ficar em cima deles, né? Eu comecei a checar as coisas no carro. E eu era rápido, eu era esperto nisso. Então, eu não deixava a coisa ficar muito errada dali para frente. Provavelmente foi depois disso que eles mudaram o motor do carro sem eu saber, eu não sei. E não foi uma coisa nova para você, né? Em 84, 87 você já tinha passado pela situação de a equipe jogar contra, né? Então, é engraçado que a cada 3 anos você estava passando por essa realidade, e é surreal isso, de estar numa equipe arriscando o pescoço e ter pessoal na equipe contra, né? Porque ali a Eurobrum tinha parte do Walter Brum, que mandava o dinheiro, né? E tinha a Euro Racing do Pavanello, que administrava a pista. Então o dinheiro chegava, de qualquer maneira, classificando ou não classificando. E para o Pavanello, para a família dele, era interessante que você não classificasse, o que é uma coisa totalmente absurda. Né? Mas ali funcionava. O Pavanello era a equipe que ia para as corridas. E o Brum era quem mandava o dinheiro. Ele mandava o dinheiro da Suíça. Então, ele mandava a mesma quantidade, passasse ou não a pré-qualificação. E no Pavanello, no Brum, na Euro Race, né, que é a parte do Pavanello, que depois chamou Euro Brum, era Pavanello e a esposa, filha e marido,
filho, esposa e mais um filho. Todos viviam da equipe. Tanto é que, na última corrida da Europa, em Jerez de la Frontera, eu tentei uma volta de classificação bem no limite. Eu lembro que eu peguei uma zebra, meu carro ficou em cima da zebra, até o finalzinho da zebra, e eu consegui sair sem tirar o pé, mas foi muito, muito arriscado. E eu melhorei 4 décimos de segundo naquela volta, a última volta. Cruzei a linha de chegada e o carro ficou sem combustível, que naquela época era permitido, né, se eu usar todo o combustível na classificação, só que eu tive que voltar a pé para o box. E eu sabia que eu tinha feito uma volta com 4 décimos mais rápido. Só que eu não sabia se era suficiente para ter passado a pré-qualificação. Quando eu cheguei no box, eu olhei para o Pavanello, eu estava andando com o meu capacete, e ele estava sorrindo para mim. Aí, o que você imagina, né? Automaticamente que você passou para a qualificação. Quando eu cheguei do lado dele, ele falou, Roberto, por 1 décimo de segundo você ficou de fora. Ah, rapaz. Eu lembro que eu joguei meu capacete pro lado assim, e eu parti para cima do velho, cara. Eu parti com vontade, cara. Só que o filho dele estava no meu lado, viu, e ele foi rápido e me abraçou, assim, segurou meus braços, me abraçou. Quando eu joguei o capacete pro lado, ele me abraçou assim, falei, calma, Roberto, calma. Eu falei, cara, teu pai tá sorrindo, cara. Eu acabei de uma volta fantástica, ficamos de fora, ele tá sorrindo, cara. Aí ele me sentou, pediu para me acalmar e tal, e me contou toda a história, que toda vez que eu passava uma pré-qualificação, a família deles estava em dificuldade.